Semana do Meio Ambiente do Alimento Orgânico. Agora, então, a nossa palestrante é a Franciele Belé. Tá? Ela é agricultora ecológica de Antônio Prado, trabalha com frutas nativas, com pães e flores comestíveis. Os seus produtos são comercializados numa feira orgânica de Porto Alegre, que é a FAI, que é a maior da América Latina em variedades de produtos. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Franciele, que vai falar, então, sobre as experiências na agroindústria familiar no processamento de frutíferas nativas. Certo? Fique à vontade, tem, então, 1 hora, certo? Depois a gente faz os questionamentos. Tá, obrigada. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Todo mundo está conseguindo me ouvir ou querem que eu fale um pouquinho mais alto? Tá bom assim? Certo, então. Boa noite a todos. Como ela falou, eu sou a Franciele. Eu faço parte da agroindústria familiar Belé, né? Que leva o nome por causa do sobrenome da nossa família. Eu vou começar contando um pouquinho da história para vocês entenderem o processo até onde a gente está hoje. Tudo começou lá pelo finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, quando vários jovens aqui da Serra Gaúcha, que foi onde começou o movimento agroecológico na época, que depois por questões evoluiu para o orgânico, por questões legais, né? Então, na época, vários jovens, eles estavam descontentes com os agrotóxicos, com a questão de como isso estava se dando, principalmente na saúde das pessoas, né? Várias pessoas começaram a ficar doentes, com intoxicações e tudo mais. E o meu pai, nessa época, também por problemas de saúde, procurou a macrobiótica lá em Porto Alegre, que é uma linha de pesquisas e estudos da saúde humana, né? E que já vinha trabalhando com essa questão da agroecologia. Nessa época também, lá em Porto Alegre, tinha a Colmeia, que era uma associação de consumidores, que eles não queriam mais comer veneno, queriam começar a comer uma comida limpa, e aí eles fundaram uma cooperativa que depois buscou os produtores. Então, primeiro os consumidores se organizaram para depois buscar produtores que pudessem produzir para eles. Dentro da colmeia, aí surgiram os agricultores, a nossa família foi uma dessas famílias que começaram a trabalhar. E aí se tinha uma necessidade que a loja da colmeia era pouco para suprir. Então se criou a feira da colmeia, hoje FAI, que como a professora falou, é uma das maiores da América Latina e, segundo especialistas, uma das maiores do mundo. Também aqui na Serra surgiu o Centro Ecológico, né, que era para prestar assessoria para esses agricultores, né. Eram, na maioria, técnicos e formados na universidade também, mas naquela época era muito mais difícil do que hoje o acesso à universidade, então a grande maioria eram técnicos. E eles queriam ajudar esses agricultores a poder surgirem, né? E a cooperativa Esser, que juntou todos esses agricultores e é uma das pioneiras da agroecologia no Brasil inteiro, referência inclusive. E na nossa família, meu pai fundou a Girassol, que era uma loja de produtos naturais, com o intuito de levar para a cidade os produtos produzidos na agricultura e trazer produtos de fora também para suprir a necessidade. Só que a gente sabe, né, terra de italiano é complicado trabalhar com esse tipo de produto. Lá eles diziam que era onde tinha comida de passarinho, porque tinha arroz integral, tinha alimentos mais integrais, cereais e tal, então era conhecido como lugar de venda de comida de passarinho. Mas a mentalidade, graças a Deus, está mudando aos pouquinhos, então a gente foi evoluindo. Daí a loja, ela, como eu falei, né, nessa região é muito complicado trabalhar com esse tipo de produto, então não se tinha uma renda suficiente. E aí se percebeu que os produtos que iam para a loja, muitas vezes eles acabavam estragando, porque não havia comercialização total deles. E aí minha mãe, boa dona de casa, né, uma boa cozinheira, ela resolveu começar a fazer doces
Então a gente começou com sucos, com polpas, com molho de tomate, com doces, com compotas, para vender na loja. Só que a loja não ia muito bem das pernas e a agroindústria começou a se desenvolver. Então a gente saiu do meio urbano e foi para o meio rural para lá sim montar a agroindústria e começar uma produção rural mais forte. E aí, em 2000, a gente achou que trabalhar só com as frutas convencionais, vamos dizer assim, era muito pouco. Que a gente tinha um campo muito maior para explorar dentro das frutas nativas. Meu pai sempre dizia, se a gente pode fazer suco de uva, por que a gente não pode fazer suco de pitanga? De guabiju, de butiá? E aí a gente pegou esse desafio, né, e começou a trabalhar. Nós somos uns dos primeiros. Me parece que no estado fora nós tinha mais 2 ou 3 experiências que começaram a trabalhar. E aí, em 2000, a gente apresentou, porque tem um cacho butiá. Em 2001 foi a primeira apresentação desse produto no Fórum Social Mundial. Um sucesso total. Vendeu tudo o que a gente tinha produzido. E aí isso deu uma esperança nova para nós, porque como era um produto novo, não existia no mercado, não existia pesquisa, não existia nada, a gente não sabia se o público ia aceitar. E o público aceitou, e aceitou muito bem. Então, logo em seguida, a gente apresentou também na Expo Inter, junto com os sucos a vapor da Figueira do Prado, que também foi um sucesso muito grande, e aí a gente começou uma nova luta. Porque até nessa época, não existia extrativismo no Rio Grande do Sul. Extrativismo era só no norte e talvez um pouquinho no Cerrado já existia. Mas aqui no sul não existia fruta nativa, não existia extrativismo, não existia nada disso, legalmente falando, claro. Então, existe uma impossibilidade legal de se trabalhar dessa forma. E aí, por isso, a gente tentou, em 2005, criar uma comissão com Embrapa, URGS, Jardim Botânico de Porto Alegre e várias outras entidades mais ali da região de Porto Alegre, mais ligadas à questão governamental, para tentar buscar essa legalização. Mas ainda assim era uma coisa muito complicada e essa comissão acabou que não teve efetividade. Porém, em 2010, a gente teve um impasse muito forte, porque até então não se fiscalizava, né? Era uma coisa meio proibida, mas era uma coisa que se fazia meio às escondidas. E aí, no finalzinho do governo Ieda, teve uma fiscalização muito forte, onde que esses produtos foram retirados do mercado por falta de enquadramento na legislação. E aí que a gente disse assim, não, mas se as pessoas querem consumir, as pessoas querem comer, a gente tem um produto para oferecer, por que a gente não pode vender? Não é um produto que faz mal para a saúde, não é um produto que nada, então vamos brigar por isso, né? E aí a URGS organizou o primeiro encontro de frutas nativas do Rio Grande do Sul, que foi em Santa Cruz, onde que a gente discutiu se existia matéria-prima, se existia condição de processar essa matéria-prima e se existia mercado para essa matéria-prima. E aí a gente viu que sim, e que tinha um potencial muito grande, e aí se buscou o primeiro, aqui tem a foto do encontro, e aí se buscou o primeiro seminário de frutas nativas do Rio Grande do Sul. Aquele encontro foi mais agricultores, estudantes e técnicos ligados à URGS. Esse não, esse foi aberto para todas as entidades representativas, então desde SEMA, MAPA, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, todas as instituições governamentais, ONGs e interessados estavam presentes. Eram perto de 100 pessoas. E todo mundo achou que sim, que a gente devia continuar e que a gente devia trabalhar e que isso era muito importante. Então, a partir daí, esse seminário foi feito um pouquinho antes de assumir um novo governo, né? Foi ali na mudança de governo. A gente sabia que esse governo ia ter uma abertura um pouquinho melhor para esses temas,
Então, a ideia inicial era que o governador, quando sentasse na cadeira, a primeira coisa que ele visse fosse o nosso projeto. E foi o que a gente fez. Não sei se foi exatamente a primeira coisa, mas foi uma das primeiras. A partir daí a gente conseguiu a Câmara Técnica de Agroecologia, a gente conseguiu o GT de Sociobiodiversidades, que trabalha essa parte, tanto de frutíferas nativas quanto toda a parte de agroecologia no estado. Hoje a gente já tem um plano estadual de agricultura orgânica, que é um avanço muito grande, principalmente para nós agricultores. E nesse meio político também surgiu a cadeia produtiva das frutas nativas, que é coordenada pelo CETAP. Hoje ela atua mais na região ali das Missões, passando ali por Passo Fundo e Litoral Norte, é mais no norte do estado. Mas já está chegando aqui para nós e já está descendo. Porque vocês imaginem que, geral, o Rio Grande do Sul inteiro, uma única organização é algo um pouco complicado. Então, está se desenvolvendo ainda esse projeto, mas é um projeto muito interessante ali, realizado pelo CETAP em parceria com o Centro Ecológico. E aí, nós conseguimos os primeiros registros de frutíferas nativas junto ao Ministério da Agricultura em 2011, que foi um marco histórico, porque a partir daí todos os outros agricultores poderiam buscar esses registros, que foi um processo muito complicado, porque não se tinha esse enquadramento. Então precisava se buscar na legislação esse enquadramento. E a nossa empresa tinha um diferencial a mais. Não era nem polpa, nem bebida, aliás, não era polpa, não era suco e não era néctar, que são os 3 enquadramentos legais. O néctar é a polpa da fruta, água mais açúcar. O suco é só suco, o suco puro, e a polpa é polpa pura. O nosso é polpa mais água. Então isso não tinha enquadramento nenhum. E aí foi uma batalha muito grande até a gente conseguir registrar eles como bebidas dessas 5 frutas. E aí aqui aparecem algumas fotos, vou passar mais devagar. A uvaia, o butiá, que é muito conhecido, o araçá, a guabiroba, o guabiju, a cereja do Rio Grande, o ananás, que é muito parecido com o abacaxi, né? A maracujina. E aí em 2012 a gente teve o segundo seminário de frutas nativas e o primeiro seminário de agroflorestas. Porque quando se começou a trabalhar essa questão das frutas nativas, a gente percebeu que as frutas nativas elas eram ligadas à floresta. Então precisava se fazer um trabalho também de preservação das florestas. E aí começou a se trabalhar isso, inclusive dentro do governo. Em 2014, a gente participou da Copa do Mundo, que foi um projeto do Ministério do Desenvolvimento Social, Social e Combate à Fome, eu acho, MDS, isso. E aí a gente foi representando a região sul, lá para o Recife, no Nordeste. Eram 5 empreendimentos, um de cada região do Brasil, e todas as capitais que receberam a Copa do Mundo tinham um quiosque. Nós fomos para lá como representante aqui da região sul. Em 2015, nós tivemos o privilégio de integrar a plataforma corporativa da FAO, onde experiências de questões sustentáveis são mostradas no site, e isso tem visibilidade no mundo inteiro. Então, para nós, isso foi um grande privilégio, não é? E em finalzinho do mesmo ano, de 2015, nós recebemos o ERADSul, o Encontro Regional de Estudantes de Biologia, que os meninos aqui estavam presentes lá, e foi um evento muito, muito legal, que tratou da questão da agroecologia, da sustentabilidade, das agrobiodiversidades. E aí se começou a falar nas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. E aí desde ali a gente sempre trabalhou com as punks, mas até então a gente não nem sequer conhecia o termo, e era um trabalho assim muito escondido, né? Digamos assim, muito pequeno, né? Não aparecia tanto.
Mas a partir daí, principalmente com a vinda dos alunos e com o estímulo que eles nos deram, a gente começou a trabalhar mais forte com isso. E em 2016, então, por estímulos dos chefes de gastronomia lá de Porto Alegre, como a gente trabalha na feira, então a gente tem contato muito próximo com os consumidores e por consequência com os chefes de gastronomia, que hoje esse segmento está em alta, e eles pediram para nós que eles queriam muito as flores, então a gente começou a buscar esse novo mercado. E aí a gente descobriu que as flores é um mercado muito interessante. As punks hoje a gente já conhece alguma coisa, já tem um livro do professor Caldeli Knupp que fala e tal, mas as flores a gente não tem nada ainda. E eu gostaria de dar um puxãozinho de orelha em vocês, assim, e puxar vocês para nos ajudar nisso, né? Eu sei que aqui a maioria são alunos de biologia, e esse é um campo que demanda muita pesquisa. Quem tiver interesse em pesquisar, porque quando a gente fala de flores comestíveis hoje, o que vocês imaginam? Amor perfeito, rosas e coisas do gênero, né? Mas se a gente for parar e avaliar e imaginar, é um campo muito grande. E quando eu digo muito grande, é muito grande mesmo. Existe um número que ainda é muito questionado, né? Mas é um número que se fala em cerca de 4.500 espécies de nativas, lembrando. Aí se tu começar a pensar nas exóticas, a gente tá começando a trabalhar por um princípio. Se é frutífera e a fruta é de comer, a flor também. Se é hortaliça e a hortaliça é de comer, a flor também. Se vocês pensarem que todas as plantas, sem exceção, produzem flores, então vocês são biólogos, sabem muito melhor do que eu quantas são. Aqui tem alguns exemplos de flores que a gente comercializa, a do pessegueiro, a da vica peluda ou ervilhaca, a da dália, a sininho, a brinco de princesa, a flor do marmelo, da mostarda e algumas punks também. A ora pronobis, o trevo, a língua de vaca, a pulmonária. E aí em 2012 a gente teve, em 12 de dezembro de 2016 a gente teve a solenidade de premiação, também um evento histórico, a primeira vez que um representante da FAO vem para a Serra Gaúcha e vai visitar o município de Antônio Prado. Então foi assim um momento de muita interação entre o prefeito da cidade com o representante da FAO para ver o que se podia trazer de políticas públicas para a cidade. E agora em 2017 a minha mãe, a dona Odaci, ela recebeu o prêmio pelo município ela foi homenageada como mulher de destaque no setor da agricultura e sustentabilidade. Eu acho que é importante destacar a importância desse prêmio para nós, porque Antônio Prado sempre foi uma cidade muito fechada, com a colonização italiana muito forte e com a revolução industrial muito forte, então a gente era taxado como louco. Imagina, num sistema lá em 80, quando a Revolução Verde estava no auge, querer fazer agroecologia era um retrocesso. Em 2000, querer trabalhar com frutas nativas, meu Deus do céu, esses caras são loucos, vamos mandar eles lá para Narec, lá para o Hospício, lugar de louco é lá, né? E a nossa vida foi assim. Então, eu acho que para nós, quanto família Belé, a maior importância desse reconhecimento da FAO foi isso, né? Porque Antônio Prado não reconhecia nós, mas a FAO, a ONU reconhecer nós, o mundo inteiro, bem dizer o mundo inteiro, né? Porque é a Organização das Nações Unidas.
Então, o mundo inteiro reconhecer nós, menos Antônio Prado, era complicado, né? Então, se começou a aceitar mais o nosso trabalho e a se ver um reconhecimento maior, principalmente pelos órgãos públicos. Aqui está a foto. E aí eu queria mostrar para vocês um videozinho, eu não sei como, que vai mostrar um pouquinho mais das do nosso trabalho. O vídeo está no pendrive? Isso, está no pendrive. É a família dela. Aí esse videozinho vai mostrar um pouquinho mais para vocês. Não é. Ai, eu acho que esse aqui é fotos dos pães. Eu acho que ele não vai abrir. Não, ele não vai abrir. Aí tem na internet? Não deixa. Olha. Ele não vai abrir. Será que é o computador que de repente não tem? Eu fiz ele no Movie Maker, eu acho que talvez não... Ah, eu sei o que é, que o meu Windows é mais recente do que este. Não, é que aqui não é o BR Office que tá, né? Ah. Não tá no Windows, no notebook? Eu até tenho o notebook, ele... não sei se... Você pode colocar essa Daí assim, ó, é para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, das plantas que a gente trabalha. E aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso.
for preciso, eu volto a ser caudilho. Porque esta planta que ficou pra trás, porque eu não quero deixar. Para começar, eu queria falar um pouquinho das duas músicas, que não foi por acaso que elas estavam ali, né? Uma é para colocar para vocês o quanto a nossa terra é boa, é produtiva. O nosso Rio Grande do Sul, céu, sol, sul. Terra de cor e mar, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu acho que com essa frase não precisa falar mais nada, né? E aí o nosso principal objetivo era a segunda música. Não deixar para os nossos filhos a pampa pobre que a gente herdou dos nossos pais. Por isso esse trabalho, por isso trabalhar com agroecologia, por isso focar nas frutas nativas, nas punks. Eu lembro de quando eu era muito pequenininha, eu sempre fui muito metida. Então, né, às vezes a gente passa um pouco de vergonha até por causa disso, né? Mas quando eu era bem pequenininha, assim, eu dizia pro meu pai e pra minha mãe: vocês são burro, burro mesmo. Por que vocês querem continuar plantando uma coisa que vocês veem, que não veem, e não aproveitam isso que está ali? Ó, olha quanta coisa que a natureza dá para nós. Por que não aproveitar essas coisas? Por que não colher o que já está ali? E ter que ir lá e plantar e sofrer, produzir cebola, tomate, pepino, coisas que está tão difícil de produzir hoje em dia, né? Então eu acho que as punks vêm de encontro a isso. São coisas que elas dão espontaneamente, não precisa de esforço nenhum para fazer elas virem. É só preservar elas, é só manter a terra forte, a terra boa, que elas vêm por conta. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho exatamente nessa questão, né, de valorizar a natureza e se sentir parte dela. Porque hoje em dia, a gente vê em muitos lugares, falar de natureza é uma coisa absurda. Eu não gosto de natureza, eu não gosto de planta, eu não gosto de bicho. A gente recebe visitas, né, visitas técnicas lá na propriedade, e um professor lá da URGS levou um grupo de alunos e uma aluna olhou assim para o lado, aluna de biologia, tá? Só para vocês entenderem. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e disse: o que eu estou fazendo aqui no meio do mato?
Aí vocês me desculpem a minha santa ignorância, mas o que faz um biólogo se não ir para o meio do mato? Eu não entendo. Para mim isso é um pouco contraditório, é uma antagonia. Isso não cabe na minha cabeça. Vai fazer o quê? Vai ficar lá dentro do laboratório só fazendo mudança genética? Que hoje em dia já sabe que o câncer vem, vários cânceres são por causa das alterações genéticas. E quanto agricultores, eu quero esclarecer aqui para vocês, porque eu acho que vocês quanto biólogos e nós quanto agricultores devemos formar uma parceria nesse sentido. Hoje a agricultura orgânica proíbe transgênicos, né? É OGMs. Pois bem, na agricultura convencional isso é tranquilo, na agricultura não pode. Só que as nossas sementes que a gente compra, elas não são transgênicos, mas são geneticamente modificadas. Elas já tiveram algum tipo de alguma alteração genética, não cruza de espécies, mas dentro da mesma espécie já tiveram. E o MAPA vai divulgar esse ano uma lista daquelas que não tiveram ainda essa alteração. E segundo os técnicos, né, que nos dão assessoria, essa lista é muito pequena. Então, quem consome produtos orgânicos sabe que a gente tem já uma dificuldade muito grande de produzir alimentos. E aí, com isso, a gente vai reduzir ainda mais a gama de produtos orgânicos. Aí um agricultor disse, tá, mas o que a gente pode fazer para ir contra esse movimento? A única coisa é vocês. É vocês não irem parar no laboratório fazendo OGMs. É vocês irem parar no laboratório pesquisando sementes crioulas, pesquisando sementes nossas, para que nós lá da outra ponta, os agricultores, para que a gente possa plantar com segurança. Sabendo, ó, não, esse milho que está ali é um milho crioulo, não tem contaminação com transgênicos e a gente pode plantar com segurança e vender para o nosso consumidor que está pagando um preço justo lá na frente e com segurança e ele possa saber que ele está consumindo de fato um produto limpo. Se não for dessa forma, a gente não vai continuar. Não tem como. E aí eu gostaria muito de convidar a todos aqui, né? A gente está com um projeto novo lá na nossa propriedade. A gente quer fazer a catalogação de todas as espécies que a gente tem disponível na propriedade. E aí fazer a identificação delas, né? E aí descobrir se elas são comestíveis ou não. Porque a nossa maior dificuldade hoje é essa. Identificar e saber quais são comestíveis e quais não. Então, a gente está convidando alunos de universidades que tenham interesse em participar desse projeto, porque é um projeto um tanto quanto abrangente, né? Vai ser... a gente já tem uma aluna que vai pesquisar as flores, mas aí demandaria vários outros alunos, se alguém tiver interesse em fazer parte. Não precisa pegar uma área específica, pode só colaborar e tal. E a ideia é promover também visitas, né, à propriedade, que a gente já faz isso com os consumidores, e aí nessas visitas levar os consumidores para ajudar nessa identificação. Então, mostrar para o consumidor, né, esse aí é o moranguinho do mato, ele pode sim ser consumido, quais partes da planta pode ser consumido, e aí junto ter um chefe de gastronomia que possa passar para eles essas são as melhores maneiras de se consumir. Então é um trabalho muito grande, né? E a gente gostaria muito de contar com a parceria de vocês. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. É um projeto de vocês, da família da Isso, de vocês. Isso. Vocês têm alguma... Sim, a gente tem parceria com a URGS, com a PUC, agora mais recentemente com a Unicinos, e aí eu estava falando com a professora para nós montar uma parceria aqui também com a URGS, aliás, porque fica até meio complicado, né?
a gente ter parceria com várias Estão universidades próximos, de Porto né? Alegre e Caxias aqui tão pertinho, não tem nenhuma parceria, né? A professora tinha me falado que seria importante colocar para vocês que hoje a nossa propriedade está trabalhando com cerca de 330 e alguns produtos. Isso é o que Da agroindústria, isso? Isso juntando a agroindústria e o rural, né? O produto in natura. Então, assim, e a intenção nossa é só agregar, é só aumentar. Cada vez mais poder aumentar e aí trabalhar com toda a flora disponível na propriedade. Agora, mais recentemente ainda, uns 2 meses atrás, a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre os cogumelos, que era uma coisa que para nós estava esquecida, né? A gente a gente não dava valor. E aí a gente começou a observar assim na propriedade. Essa semana tem um biólogo lá, né, que a gente recebe pessoas para estágio, a gente recebe pessoas para, enfim, para trocas de experiências, né? E aí tem um biólogo da URGS lá, ficou a semana inteira lá com nós. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E aí ele foi dar uma volta, assim, trouxe para casa uma bacia desse tamanho, assim, cheia de cogumelos. Tinham, acho que 4 ou 5 variedades diferentes. Então, assim, né, a gente percebe quanto mais a gente procura na natureza, a gente percebe que ela nos agracia de uma abundância muito grande. E aí se fala tanto de fome no mundo, né? Para mim não cabe na minha cabeça que existe fome no mundo com tanta abundância de comida, que infelizmente está toda ela sendo desaproveitada, né? Está toda ela virando isso. Você falaste das frutas nativas ali, né? E a agroindústria, então, já está regularizada para trabalhar com frutas nativas? Sim. Perante normas do governo? Sim. Tá, o Estado, enfim. A nossa Mas agroindústria... existe uma normativa para isso? Sim. O processo é um processo bastante complicado. A gente precisa de uma série de licenças, certificados, uma montoeira de papéis, mas hoje isso também é algo que me aborrece muito, porque hoje a gente tem registro para produzir, não lembro exatamente o número, mas próximo a 30, acho que mais, produtos de frutas nativas, sendo que a gente trabalha só com 12, eu acho. Ou seja, menos da metade do que a gente poderia estar produzindo. Isso se dá por falta de conseguir a matéria-prima, né? Porque a matéria-prima existe, é só a questão da logística. Vocês trabalham com bastante mesmo já? Sim, sim. A nossa propriedade hoje não é autossuficiente. Porque quando meus pais começaram isso lá nos anos 80, a propriedade que foi destinada ao meu pai, porque eram irmãos, né? O meu avô ganhou aquela terra de herança do pai dele, e aí quando meu pai se casou, ele recebeu uma pequena parcela dessa propriedade. São 3,75 hectares. Essa era uma terra muito degradada. Eu acredito, pelo que eles contam, eu não estava na época, né, mas pelo que eles contam, era a parcela mais degradada da terra do meu avô, ficou para o meu pai. Então lá não tinha absolutamente nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Quem conhece só tinha macegão, que é o que vem quando não dá mais nada, nem milho não produzia mais. Então era uma terra muito improdutiva. E aí a gente teve que começar do zero mesmo. Então a gente já tem plantas lá na nossa propriedade em todos os níveis de estágios. Desde sementes, mudas, recém-plantadas, até plantas já frutificando. Das espécies que produzem mais rapidamente, né? Porque a gente está falando ali de 18, 20 anos a gente está falando. Então, a grande maioria das espécies, elas produzem a mais longo prazo, né? Algumas demoram 30 até 50 anos para produzir.
E aí essas que demoram menos tempo já estão frutificando. Hoje, dentro da Embrapa, existem pesquisas de melhoramento genético que a gente consegue reduzir bem esse tempo. Mas entrando diretamente na tua pergunta, né, eu acho que o maior problema ainda para as outras agroindústrias que querem se legalizar é que é muita burocracia. Hoje, a gente fez uma avaliação, uma agroindústria familiar, que é só da família, ela não se mantém. Ela não consegue se manter, ela precisa de renda de outro local para poder se manter. Que aí a gente tem a feira, né, que dá todo esse apoio, né? Então, a gente costuma dizer que uma depende da outra, né? A feira, a lavoura, ela dá renda numa época do ano e a agroindústria dá renda numa outra época do ano, e aí as duas conseguem casar e nos fornecer uma vida estável, né? Mas assim, se fosse só pela agroindústria, a gente não conseguiria se manter. Quem fiscaliza essa questão das frutas nativas? A questão das frutas nativas especificamente é a SEMA, que fiscaliza, e o Ministério do Meio Ambiente. Porém, quando se trata de industrialização, aí vai para o MAPA. O MAPA ou a Vigilância Sanitária, que aí é dividido. O MAPA trata das bebidas e a Vigilância Sanitária dos demais produtos. E aí, ali a gente tem outro impasse, porque as duas não conversam. Então, uma libera uma coisa, e aí a outra vai lá, não, tu bota lá uma agroindústria, né, e vem o fiscal lá fazer a fiscalização. Mas por que tu botou essa porta aqui? Mas o técnico do MAPA disse que era para botar. Não é para botar, fecha a porta. A gente já conhece vários casos de colegas, né, que aconteceu. Aí foram lá, o pé direito não está na metragem necessária. Cava para botar o pé direito na metragem necessária. Não que fosse baixo demais, né? Mas eu não lembro certos números, né? Mas digamos assim que fosse 1,80, estava em 1,60, não serve. Cava mais um pouco para botar na metragem necessária. Então é muita burocracia que dificulta muito o trabalho.